Boa tarde, meus amores. Que saudade de vocês. Que pena que não deu pra gente se ver. Eu ouvi só um pouquinho de vocês durante a aula da professora Stefânia e depois eu fui gravar a aula e não consegui abrir o Zoom de novo. Mas a prof já está levando o note da prof lá na escola para o Felipe dar uma olhada para ver o que está acontecendo. Se o problema está no note ou se o problema está na prof, que alguma coisa a prof não está sabendo mexer ali, né? Mas então, a prof ia conversar com vocês e explicar mais um pouquinho sobre equivalência e comparação de frações. Equivalência, equivaler. Por exemplo, se eu tenho uma pera e eu quero dividir essa pera em duas partes iguais, eu vou ter o 1 de numerador, que é a pera inteira, e a quantidade que eu dividi a pera vai estar embaixo, que é a metade, 2, que é representada por 1/2. Se vocês abrirem o livro de vocês, aqui, olha, na página 178, é verdinho igual a pera mesmo, está vendo? Está representado aí, olha, a pera inteira dividida em 2 por 2, para dar para duas crianças, que vai ser uma metade para cada uma. Se eu quero saber uma fração equivalente, ou seja, que é dessa mesma pera, que equivale à mesma quantidade de pera, mas eu quero dar para 4 crianças, então eu vou pegar cada metadezinha da pera. Quantas metades tem? 2. Então, de cada metade eu vou dividir de novo. Por que é equivalente? Porque eu não tenho mais pera. Eu tenho a mesma quantidade de pera. A diferença é que eu vou ter mais pedacinhos. Lembram que ontem vocês já estavam com fome na hora do recreio, que era o lanchinho de vocês em casa? E aí a prof falou, deixa que eu vou explicar melhor amanhã, porque vocês estavam precisando comer. Então, crianças, era isso que a prof queria explicar. Quando a gente não tem pera, não dá para pegar nenhuma fruta, mas a gente quer saber qual que vai ser a fração equivalente, tem um segredo. A gente pode multiplicar por 2, tanto o numerador quanto o denominador. Observem que aqui, olha, na página 178, foi multiplicado por 2, o numerador e o denominador, ó, virou 2, que são 2 pedacinhos que foram tomados de 4 partes, por isso que ela equivale. É a mesma, no caso aqui da frutinha, é a mesma fruta, por isso que ela é equivalente, porque é a mesma, só ela vai ser dividida em quantidades diferentes, entenderam? Tem um segredo que vocês podem pegar a caneta de marcar texto e marcar esse segredo, que está lá na página 179, aqui onde tem uma mãozinha apontando assim, olha, clique, que é um segredo que vocês descobriram ele agora e vocês vão acertar todas as frações equivalentes, vocês vão saber comparar. Qual que é o segredo? Quando eu quero saber qual que é a fração maior, ou seja, qual que é a equivalência, ou seja, quanto que vale uma fração, se ela vale mais que a outra, o numerador, ele vai indicar em quantos pedacinhos que eu vou conseguir dividir. Então, olhem aí, podem grifar, tá escrito assim, ó, quanto menor o numerador, menorzinha é a fração. Claro, quando eu tinha um numerador que eu queria dividir, por exemplo, uma pera inteira só, vai ser menor a fraçãozinha, porque vai ficar 2 pedaços grandes para eu dar para 2 crianças, entenderam? Agora, se eu tiver mais que dividir mais, se eu precisar dividir as 2 partes, é óbvio que não vai dar para dividir essa daqui dando para uma criança e deixando a outra sem comer. Então, eu vou dividir em mais partezinhas. Então, quanto menor o numerador, menor é a fração.
Ou seja, lá em cima, no exercício 33, tá perguntando assim, quem que é maior? 2/5 ou 3/5? Ah, então eu tenho que olhar o numerador. Se ele é o menor, menor vai ser a minha fração. Então é óbvio que vai ser os 3/5, porque eu consegui pegar 3 partes, tomar de 5 pedacinhos 3 partes. Se eu tomei 3 partes, a minha fração ficou menorzinha. Como assim, professora? Olha só. Vamos voltar aqui na pera da prof. Se eu tenho uma pera inteira e quero dividir essa pera e pegar só a metade dela, que era aquele 1/2 que a prof estava explicando para vocês ontem, que a prof trouxe a banana, né? Então, eu vou ter um pedação para mim, que é só a metade. Mas se eu quero dividir para 3 crianças, então eu vou dividir em 3 partes, eu vou dar só um pedaço menor para cada uma. Entenderam, meus amores? Quanto menor o numerador, menor vai ser a fração, ou seja, eu não vou precisar dividir em tantos pedaços cada fraçãozinha, tá? Então, ali fica muito fácil, quando o denominador ele é igual, eu vou olhar qual que for o maior número do numerador, maior vai ser a fração, ou seja, mais pedacinhos eu vou dividir. Entenderam? Então, a 33 já ficou fácil de fazer. O exercício 34 é o que nós estudamos bastante, até antes de fazer aquela provinha lá no Eclass. Eu quero saber quanto que é 3/5 de 100. Lembram que eu vou pegar o 100, vou dividir pelo denominador, que é o 5, e vou multiplicar pelo numerador, que é o 100. Opa, desculpa, que é o 3. E aí eu vou encontrar o resultado. Depois, 2/5 de 100. Pego o 100, divido pelo denominador e multiplico pelo numerador. 4/5 de 100. Pego o número 100, divido pelo denominador, que é o 5, e multiplico pelo numerador, que é o 4, tá? E aí eu vou conseguir encontrar a resposta e saber qual deles que receberam maior valor em dinheiro. Depois explica aí para a prof como é que vocês encontraram o resultado. Tá? Depois o exercício C está pedindo para circular a menor das frações. Não se esqueçam que o numerador menor vai ser a menor fração. Como assim menor fração? Eu não vou precisar dividir em tantas partes. Por isso que é menor. Então, é fácil. Olhou ali o numerador que for o menor, essa vai ser a menor fração. Tá? No exercício D da página 179, está pedindo para vocês encontrar a fração equivalente para cada uma das frações do item anterior. Quais são as frações? O 3/5. Lembram que a prof explicou para vocês? Aliás, eu acho que a prof deu uma freada e não explicou, que ontem vocês estavam com fome. Então, a prof falou, podem comer, que amanhã a prof explica. Então, agora eu vou explicar o segredo. Quando a gente não tiver frutinha para partir, encontrar quais são as frações, nós podemos usar de uma rapidez e inteligência do nosso raciocínio, mostrando para o nosso cérebro que existe um segredo, que basta eu multiplicar por 2, tanto o numerador quanto o denominador. Como assim, professora? Lembram ontem que a gente pegou uma banana e dividiu no meio e virou 1/2, ou seja, 1 no numerador e o 2 no denominador, ficando 1/2. Lembram disso? Então, e aí depois a prof pegou cada metade da banana, e hoje acabou a banana, e hoje eu só tenho pera. Então, eu estou pegando cada metade e divido de novo por 2. Então, o que eu tenho? Em vez de ter 2 pedaços, em vez de ter só uma pera e dividir para 2 crianças, eu tenho
2 pedaços de pera e vou dividir, então, para 4 crianças. Ou seja, eu peguei o 1 vezes 2 e o 2 vezes 2. Aí ficou 2/4, que está aqui, olha, nesses desenhos aqui, que nós vimos na aula de ontem, tá? Então, para você descobrir qual que é a fração equivalente a 3/5, você vai fazer 3 vezes 2, 6, 5 vezes 2, 10. Então, a fração equivalente a 3/5 vai ser 6 décimos. Depois, qual é a fração equivalente a 2/5? Bom, 2 vezes 2, 4, 5 vezes 2, 10. 4 décimos. E depois, qual é a fração equivalente a 4/5? Bom, 4 vezes 2, 8 e 5 vezes 2, 10. 8 décimos. É isso que é para fazer aí no exercício D, tá? Ali, dá uma olhadinha nesse clique, que tem um pouquinho desses segredos que a prof acabou de contar para vocês, tá? No exercício número 35, vocês vão recortar, quem não recortou ainda, e vão pegar a tabelinha lá da página 229 para completar. Qual que é a fração igual, maior ou menor que a outra? Por exemplo, nós já aprendemos que quanto menor o numerador, menor vai ser a fração, o numerador. Só que aqui tá tudo misturado, por exemplo, 3 décimos e 2/5. Então, meus amores, vocês vão pegar aqui, olha. Caiu aqui o celular da prof. Olha só, vocês vão encontrar aqui na cartelinha. Vocês vão observar aqui, por exemplo, olha, nessa fraçãozinha que tem o denominador 10, ó, 3 décimos. Então, seria 1, 2, 3. 3 décimos. Será que é maior ou será que é menor? 2/5. Então, vocês vão lá em cima. Lá em cima no 2/5, ó, aqui eu tenho 1/5, nesse vermelhinho aqui, olha, mais pra cor do vinho roxinho, ó, 2/5. 2/5, 1, 2, tá? Então, olha só, 2/5 é maior do que 3 décimos, tá? Por quê? Porque os décimos, eles são pequenininhos, é vários pedacinhos pequenininhos, e o quinto ele já é maior. Se vocês olharem aí no clique, quanto maior o denominador, menor vai ser a fração, porque o denominador é quantas partes que nós vamos dividir a fração, tá? Tentem fazer sozinhos, não se preocupe se vocês não conseguirem, que a prof vai voltar a explicar sobre isso. Mas tentem, vocês vão pegar a cartelinha e vão averiguar, ou seja, vão olhar para tentar descobrir qual partezinha é maior do que a outra, sem esquecer que existe um segredo. Quanto menor o numerador, que é o número de cima, menor vai ser a fração. Como assim, professora? Então, quanto menor, ou seja, quanto menos eu tiver que dividir, maior o pedaço vai me ficar. Por isso que a fração é menor, tá? Não vou precisar dividir tanto, ok? E quanto maior o numerador, maior vai ficar a fração. Eu vou dividir em vários pedaços, tá? E em relação ao denominador, é o contrário. Quanto maior for o denominador, menor vai ser a fração, porque são várias partes que eu vou dividir, como vocês vão olhar aqui na cartelinha,
tá? Tentem fazer, quem não entender, a prof volta a explicar amanhã, certo? Um beijo, um abraço apertado para vocês. E agora a prof vai lá na escola levar esse note para tentar resolver esse problema do nosso Zoom, tá? Beijo, tchau!